de Dieu. A inspiração é o Elle mundo est de plus Deus. fort que les Écritures. The inspiration is the word of God. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. A inspiração é o mundo de Elle est Deus. plus fort que les Écritures. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Kino lelo até hoje, ebele muitos bazotanga mikanda ya Moïse. estão a ler as escrituras. Mais eza de elamba moko ezipi bango miso. Uma roupa que lhes cobriu o seu rosto. Elamba wana E aquela veste elongwa kaka na nzela ya Yesu. só sai no caminho de Jesus. Naza kokame na yo te. Ouviu teu amém? Yes, Lord. Wambala, wambala, wambala. Inspiration, c'est le monde. Wambala, wambala, wambala. Elle est plus fort que les Écritures. Ah, tika wana. Na kanisa no yo kamena yo. Pensei que poderia ouvir o teu amém. Yes, Lord. Kotanga makomi. Ler as escrituras Sans inspiration, molio mo santo. sem a inspiração do Espírito Santo, Okoso so lelo kote. você não vai entender nada. Yango bibelobi. Por isso que a Bíblia diz: Enik éthiopien. o etiopiano Etanda enik oyo abatelaka ba trésor ya mokonzi ya Éthiopie. ele se estendeu aquele único que guarda as heranças de Etiópia. Na acte 8 bibelobi autaki ko adorer na Jérusalem. E a Bíblia diz em Atos 8 que ele foi adorar em Jerusalém. Na kozonga alobi na pe maman muke bon na continuer voyage. Na sua volta disse que deixa eu descansar para continuar a viagem. Bibelobi avandaki likolo ba cheval na za kotanga makomi. A Bíblia diz que ele sentou-se diante dos seus cavalos e começou a ler as escrituras. Bibelobi ange ya Nzambe A Bíblia diz que o anjo do Senhor abimeli Philippe. apareceu a Filipe. Alobi zwa nzela ya désert. Disse: vai no caminho do deserto, Kino direction ya Gaza. até na direção de Gaza. Tango Philippe a obéi. Quando Filipe obedeceu, Akuti mutu moko aza kotanga ele makomi. encontrou alguém que estava a ler as Autaki ko escrituras. adorer. E ele saiu de adorar. Azalaki adorateur. Ele era um adorador. Bibelobi A Bíblia diz: Philippe apusani. Filipe se aproximou-se Atuni. e perguntou-lhe: Est-ce que makambo oyo ozotanga? será que essas coisas que você está lendo, Est-ce que oza kososola yango? você está a entender? Come on. Moto wana ayebisi ye. Aquela pessoa lhe disse: Nakososola yango ndenge nini soki baexplike ngai yango te. ele disse, vou entender como se não me foi explicado. Mais auti koadore. Mas estava a adorar. Eza na baadorateur ebele lelo. Tem muitos adoradores hoje. Bazowelaka koyemba. Só querem cantar. Bazowelaka kokitisa mai ya Só miso. querem derramar lágrimas. Mais Mas pema ya molio mosantu nano esouffle na o intelligence na bango te. Espírito do Senhor ainda não assoprou na sua inteligência. Nayebi te soki baterme inspiration nde eza kochoke bato. Eu não sei, talvez é o termo de inspiração que está a chocar as pessoas. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. A Bíblia diz que todas as escrituras são inspiradas por Deus. Comme c'est inspiré de Dieu, Como é inspirada por Deus, pososola yango. você deve entender. Il faut molimo mosantu afula na mayele na Para yo. entender, o Espírito Santo deve Naza assoprar. koyoka me na yo te. Eu não